Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Arte Informa. Eu sou Lourdes Luz. Nesta nova temporada, temos a Legado Rio como parceira. E o Lucas Salles está aqui conosco para dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, pessoal. Oi, Lourdes. Prazer estar com você mais uma vez. Bom, hoje nós vamos viajar nas viagens culturais promovidas por essa pessoa super especial, que é a Camila Castanheira. Camila, também seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Muito Oi, obrigada oi. por esse convite. Nossa, você não sabe, Lucas, essa Camila é muito querida. Camila, conta um pouco conta um pouco da sua trajetória nesse universo das viagens, como que tudo começou, para os nossos ouvintes saber quem é a Camila. Ou melhor, quem é o Acordei Quero Viajar. Olha, a nossa história completou 10 anos agora em 2024, né? Nós começamos em 2014, mas antes de 2014, eu trabalhava no mercado financeiro, gente. Nada a ver, né? Totalmente Nossa. diferente. Nossa, 14 anos de mercado financeiro. E durante o processo de saída, que eu queria buscar outros rumos, né? Eu fiz um processo muito legal de coaching para entender, né, o que eu realmente gostava de fazer. E disso tudo, durante esse processo, eu sonhei com o nome Acordei Quero Viajar, né? Sonhei efetivamente com esse nome e comecei a escrever sobre as minhas experiências. Isso foi em 2014. Naquela época, os algoritmos eles não eram do jeito que são nas redes sociais. E em 2 meses, a página do Acordei, ela meio que deu um boom, explodiu, e a gente atingia por mês cerca de 1,5 milhão de pessoas, para vocês terem uma ideia. Nossa, gente. Aí, nesse momento, eu tinha uma jornada dupla, né? Então, eu trabalhava no banco e também tinha o Acordei Quero Viajar. Aí, eu comecei a entender que aquilo me energizava de uma maneira maravilhosa. Muito, muito, muito. E decidi, né, me organizar para sair do banco e focar efetivamente no Acordei Quero Viajar. Eu sempre foquei durante esse período, né, no Acordei, em viagens históricas, culturais, que é o que eu realmente gosto. Então, eu realizei vários projetos com escritórios de turismo, com agências de viagem, todas, né, focadas nessa parte de história e cultura. E aí, gente, o Egito entrou na minha vida, né, em 2017. O Egito veio num processo que mudou toda a minha vida, porque eu fui numa feira internacional de turismo e apresentei um projeto de berços da civilização, envolvendo Grécia, Egito e Itália. Aí esse projeto ele foi patrocinado por várias empresas, eu fui para lá. E quando eu cheguei no Egito, foi um boom, sabe? Foi uma coisa de outro planeta. E aí eu falei, gente, eu preciso comunicar esse lugar para o mundo. E aí, de uma agência de comunicação, eu me tornei uma operadora. E comecei, né, a fazer grupos para lá. Foi aí, então, que nós nos tornamos uma operadora de referência, principalmente para o Egito. aí, muito bem. Você foi para o Egito, que deve ter sido uma aventura, porque eu imagino o Egito um lugar difícil, ele não é um lugar fácil, né? Eu nunca fui Não, no não é Egito, fácil. eu em breve acho que vou com você para o Egito. Mas assim, como foi essa sua experiência de levar pessoas para esse lugar que não é nada fácil, outra cultura, outra religião, outro tudo? Olha, dentro do meu trabalho, eu sempre tive comigo de que a vida é movimento, sabe, Lourdes? E para a gente conseguir se entender o próximo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E o Egito foi um lugar que sempre me estimulou muito a compartilhar como realmente é, porque nós não temos tanta informação verídica, tá? Fatos de verdade do Oriente Médio e da Ásia, por exemplo. A gente vê na televisão o que a mídia quer divulgar, né? E que na maioria das vezes está conectado sempre a alguma coisa ruim. Quando, na verdade, a realidade não é essa, gente.
não é essa. E quando eu cheguei lá, vi o Egito, o que ele podia comunicar, o que ele podia trazer, eu fui estudar o destino em termos de segurança, em termos de estrutura, antes de começar a levar, né, os nossos viajantes. E isso me apaixonou, me fez uma pessoa apaixonada em mostrar esses lugares que a gente julga, que sabe, que conhece alguma coisa e que, na verdade, a gente não sabe nada. Eu tenho uma pergunta. Antes de fazer uma expedição com um grupo pra lá, você foi algumas vezes ou não? Fui. Ou só estudou? Fui para lá, para esse projeto, né? E aí, quando eu fui, a empresa que me levou fechou um grupo de viagens com a divulgação que eu fiz. Muitas pessoas gostaram da maneira como eu divulguei e eles fecharam um grupo de viagem. E aí, eles me convidaram para começar, né, a fazer grupos. Eu nunca tinha feito na minha vida. Fiz, me apaixonei, já fizemos mais de 30 grupos para o Egito. Nossa. Pode perguntar. Eu deixo você perguntar agora, Lucas. Ah, tá. Eu tenho outra também. Nesses 10 anos, vamos supor, eu vou pro Egito. Eu vou pro Egito. Eu preciso ir nessa expedição, assim, aí, né? Isso engloba você junto, os profissionais. Ou tem um staff que me espera lá, se eu vou sozinho. Um hotel, motorista, Lucas, a coordenada é essa, entendeu? Sim, nós temos duas estruturas. Ou eu tenho que ir no grupo? Não, não precisa. Nós temos duas estruturas aqui, tá? Nós temos as expedições, que nós desenvolvemos com historiadores, arquitetos, filósofos, e temos também a parte dos roteiros privados, que a gente trabalha como uma consultoria focada. Então, eu vou entender o teu perfil. Camila, quer ir com o meu par, quer ir com a minha família, quer ir com os meus amigos, a gente faz. Não só para o Egito, mas para todos os destinos que eu já conheço e que eu tenho autoridade para fazer uma consultoria e te proporcionar uma boa viagem. Então, a gente não vende destinos que eu não tenha visitado. Show. E como é que você escolhe esses seus destinos, além do Egito? Boa pergunta, Lourdes. Eu sou uma pessoa curiosa. E dentro desses estudos que eu faço sobre civilização, né? Egito se conecta com Grécia, se conecta com Itália, e vai se conectando com outros lugares, com Turquia, com Tunísia, com Marrocos. Então, a ideia que eu tenho é dar continuidade na nossa história para que as pessoas realmente entendam isso, né? Mas o próximo destino, eu sempre tento entender o que vai complementar o meu trabalho, né? E o que vai agregar de experiência para o meu cliente. Então, por exemplo, agora no final do ano, eu fui para o Marrocos, fiquei 3 semanas, e fui para a Tunísia, fiquei 2 semanas, estudando o país de norte a sul, de leste a oeste. Eu faço essas viagens para identificar o perfil, né? Como que funciona a vida cotidiana dos locais e também como que eu posso, né, realizar um trabalho para lá, uma expedição, enviar meus clientes de uma maneira sustentável, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, a gente não pode interferir muito na vida dessas pessoas, né? Porque o turismo ele tem a parte boa e a parte ruim. Então a gente se preocupa muito em como nós vamos impactar aqueles locais que estão ali e efetivamente levar, né, o que a gente tem de bom e de responsável para aquele destino. Então, eu vou muito na intuição, mas também é um complemento do que eu posso trazer de diferente para o meu cliente. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu já ouvi você falando sobre isso, mas eu queria que você contasse para os nossos seguidores. Como foi entrar naquela pirâmide, naquele túmulo que você foi descendo, igual uma enlouquecida? Lucas, você não tem ideia, dá até aflição, gente. Ela vai descendo. Eu já vi um monte de vídeo, o negócio é um por um, né? Você sabe que... E agora conta pra gente como é que foi isso, porque eu vou te falar. É claustrofóbico. Você diz emoção, as pirâmides. É incrível. Quando eu tô em sítio arqueológico, eu me sinto uma verdadeira Indiana Jones. Eu quero entrar em tudo, eu quero conhecer tudo. E a minha equipe no Egito, por exemplo, quando tem algum tipo de descoberta nova, eles falam: Camila, você tem que vir para conhecer isso. E a gente entra no interior do Egito, sobe montanha, desce montanha, sabe? É uma coisa que eu amo. E eu estive, né, durante a pandemia, eu fui pro Egito para saber como que tava lá.
E não tinha turista, então eu entrei na pirâmide de Kéops sozinha. E posso dizer que foi uma das grandes experiências da minha vida, porque eu tinha a pirâmide lá só para mim. E eu entrei sozinha, literalmente, porque o guia não entrou. Então, foi transcendental. Deve ser uma experiência mais imersiva, né? Você não tem aquele fila, turista, gente tirando foto, a pirâmide toda pra você. Isso é outra Exatamente. experiência. Exatamente. E além disso, andar pelo sítio arqueológico, entendendo onde você está, entendendo efetivamente, gente, por que eu falo isso? Porque a gente está falando de uma necrópole, né? É um cemitério. Então, como que eu me comporto num cemitério, numa necrópole, num sítio arqueológico? Isso é super importante. E as pessoas, às vezes, chegam lá e não sabem onde elas estão e a importância daquele lugar. Então, ter tido essa oportunidade foi incrível. E me conta aqui, qual o perfil desse seu público, hein? Isso é outra curiosidade minha. Qual o perfil? De vez em quando eu vejo umas fotos, mas não dá para a gente identificar muito. Olha, a principal, né, são viajantes na faixa etária de 50 anos, né, entre 50 e 60 anos, mas temos muitos viajantes entre 40 e 70, por exemplo. São pessoas mais velhas, né, que eu digo, mais que já tem algo definido que realmente queira acontecer, o que queira visitar na sua vida, né? Que goste de desafios, que goste de lugares diferentes, que esteja com o coração aberto para entender essa cultura diferente. Porque essas viagens, gente, é para você sair da sua zona de conforto mesmo, né? E entender o movimento do próximo. Então, são pessoas que realmente querem isso nesse momento e que buscam conhecimento e uma boa gastronomia, porque amamos um bom restaurante. É fácil referir. Rapidinho, eu tenho linkado com essa última resposta dela. A pessoa que está disposta a sair da zona de conforto, até porque eu acho que tem destino que requer até uma mudança de traje, né? Ou não? Tipo, sei lá, no Marrocos, a mulher tem que cobrir o cabelo, um negócio assim, não tem isso. Então, a gente sempre prepara o cliente para o lugar que ele vai. Então, a minha consultoria faz parte de capacitar para essa viagem, porque você vai chegar lá num outro universo. Então, muitas vezes exige preparação de vestimentas. É importante que você tenha um pré-conhecimento de onde você vai, senão você vai ficar boiando inicialmente numa viagem como essa, né? Então, exige um preparo. A gente entrega sempre um material para o cliente, para ele poder estudar. Então, a gente manda um material, tudo que você precisa saber para ir para o destino, né? Isso tanto para as nossas expedições quanto para os roteiros privados. E aí nós vamos capacitando os nossos clientes. Então, olha, se você quiser um curso, a gente indica esse, livros esse, podcast esses. Fazemos playlists de música para as pessoas entenderem um pouco sobre a cultura. Então é uma viagem. Achei o máximo. A gente tem. Assim, ó, você comprou uma viagem com a gente, você já começou a viajar. Eu tô achando o máximo. Não, é sensacional o trabalho que ela faz, não é? Você não está entendendo, Lucas, porque ela não vai para o Egito, ela vai para uma imersão numa cultura, sabe? Eu falo esse negócio de roupa, diferente eu falo de se preparar, porque uma vez eu assim, nunca imaginei, fui para Barcelona, fui correndo, cheguei a gente chegou no apartamento, a gente alugou tal, eu e umas amigas, eu todo atleta, né, me sentindo atleta, desci, fui correr no parque, tirei a camisa, levei um coió do policial, nunca imaginei, porque aqui, né, no Rio, a pessoa anda quase de sunga na rua. Enfim, por isso que eu perguntei. Total. E você sabe que mesmo o Ocidente, que parece mais com o que a gente faz, na hora que a gente chega num lugar assim, tem costumes muito diferentes. Muito diferentes. A minha base principal é Inglaterra, né? Minha família toda mora no Brasil e a minha base principal é Inglaterra. Então, eu comecei a viajar pela Inglaterra e descobri cada coisa, gente. É um país super interessante de conhecer, de visitar, de trazer novas ideias, né? E teve coisas que me surpreendeu. E a gente está falando de um ambiente onde possivelmente seria muito parecido com o nosso, né? Mas não, muita coisa diferente. Ir para o Oriente, quer dizer, claro que você faz um circuito aí
A religião é basicamente muçulmana, né? Dessa região que você faz mais a maioria das suas expedições, não? São a maioria. Porém, isso não é uma coisa, como é que eu vou te dizer? É uma regra, tá? Porque seguindo o Islã, por exemplo, né, se a gente for pensar em ir para um país, né, onde a religião predominante é o Islã, isso não fecha a nossa experiência em ser algo totalmente diferente do que a gente acha. Mas, por outro lado, Lourdes, por que que eu tô falando isso? Porque quando você vai para um país que tem uma cultura religiosa diferente, como é o Islã, a gente precisa se preparar para isso. Mas, assim, dizendo abertamente para você, a minha experiência, né, junto ao que eu encontrei no Islã foi sempre muito positiva. As pessoas são muito amáveis, muito. E tem uma grande questão que a gente sempre confunde, que não é bom. E eu acho que isso é parte do meu trabalho. Religião é uma coisa e etnia é outra coisa totalmente diferente. O que isso significa? Que um árabe, ele pode ser muçulmano, católico, judeu, ele pode ser N coisas. Um brasileiro pode ser muçulmano, católico, espírita, N coisas. Você entendeu? Uhum, É verdade, né, gente? E uhum. isso as pessoas confundem de uma maneira muito preconceituosa. E é uma parte do meu trabalho que eu preciso desmistificar para as pessoas. Porque a mídia aberta, principalmente, ela é muito cruel com essa parte do mundo. Então, eu digo que acho que a maior parte do meu trabalho é falar de geopolítica, né? E sobre essas questões sociais que se passam na nossa vida dia a dia. Eu tive no Marrocos, na cidade de Fez. Foi uma das experiências uma experiência muito rica. Eu fiquei dentro da Medina, adorei estar dentro da Medina, de estar dentro daquele riad, daquele lugar, e me senti completamente confortável. Claro que, né, naquele lugar que eu sabia que não poderia andar de um determinado tipo de roupa, enfim. Mas foi assim, foi muito rico. Então, a gente, quando está aberto, né, a essas novas experiências, a gente só recebe coisas positivas. Eu acho que é meio por aí, né? Total. E além dessa questão de ser coisas positivas, a gente se questiona, que eu acho que é o mais legal que essas viagens trazem para gente, que é o que eu tenho como verdade pode ser que para o outro não seja. E na maioria das vezes não é, né? E tá tudo bem. Como é que a gente respeita isso? Como é que a gente entende essas diferenças e a escolha de cada um? Então, Adorei eu quando você acho falou, e que tá tudo bem. É isso aí, né? E tá tudo bem, né? É, eu tô rindo. e tá tudo bem. O nosso poder de julgamento imediato, ele é muito grande, gente, muito grande. E o Egito me ajudou muito com isso, né? Porque não adianta, todos nós temos esse pré-julgamento de quando vemos alguma coisa que não achamos que aquilo é ok, né? Mas a gente tem que se questionar, né? Por que não é ok? Por que eu tô pensando desse jeito? Por que aquela pessoa pensa daquele outro jeito, né? Quem disse que a religião muçulmana é ruim? Eu vi na mídia, eu escuto dizer, mas quais são as fontes disso? Você já vivenciou, né, um ambiente com muçulmanos? Então a gente não sabe, a gente pré-julga. E se a gente for puxar historicamente falando, essas viagens que eu faço, eu gosto muito de estudar sobre essa questão da nossa história, porque vamos pegar lá a Igreja Católica, como que era antigamente? Vamos lembrar lá da época da Inquisição? Como será que as pessoas falavam, né, sobre isso naquela época? Como é que será que era julgado naquela época? Então, o mundo é cíclico, as coisas mudam, e se a gente tiver aberto para poder entender a expressão,
ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que a arte traz para a gente, que a história traz para a gente, é transformador. Esse é o meu propósito de vida, Lourdes. Nossa, bacana isso, né? É verdade. E me conta aqui, ó. Que você quer perguntar mais o quê? Eu quero perguntar mais uma coisa. Não, eu também tenho mais uma. Eu achei profunda essa resposta. Desmistificando, né? É verdade isso que ela falou. Eu reparo também que os seus destinos são mais para esse país árabes, essa coisa que tem muita história, né? E como é que é? E o lado assim, mais urbano, assim, Londres, Madrid, sabe? Uma coisa, a sua agência também atua nesses destinos? Atuamos sim. Eu sou uma pessoa urbana. Eu adoro uma cidade. Você falou que trabalha na Inglaterra, eu não fiz a pergunta. Eu sou uma pessoa urbana que gosto de cidades. Gosto de cidades grandes e gosto de cidades pequenas. Então, por exemplo, Londres, que é a minha cidade, né, nesse momento. Eu tento conhecer de diferentes formas para refletir isso no meu trabalho. Então, se eu tiver conhecimento suficiente para fazer um roteiro para você, indicar lugares que você vai se surpreender, que vai sair do comum, eu vou te falar, olha, eu tenho conhecimento para fazer esse roteiro, eu consigo te ajudar. E se eu não tiver, eu vou falar assim, olha, eu conheço isso desse lugar, mas eu posso procurar agências especialistas que tenham esse know-how mais, né, apurado para que a gente faça uma viagem completa. Ou eu posso falar assim para você, olha, esse destino eu não trabalho. E tá tudo bem, né, gente? Porque o mundo é muito grande. É verdade. Eu falo, Camila, eu fui para Copenhague tem uns 2 anos e eu não sei se... Primeiro que você sai no aeroporto, as pessoas são lindas, o ritmo da cidade parece que é lento, sabe? Parece que tá todo mundo curtindo a vida, tudo muito lindo. E eu acho que eu fiquei tão anestesiado também, que eu sinto que eu fiquei 4 dias dando volta no hotel. Sem muito destino, assim, eu acho massa. Chegar já com o roteiro, vai em tal lugar, vai em tal restaurante e pede tal prato. Eu acho isso massa. Eu gosto disso também, mas eu também gosto daquela parte que você se perde, sabe? Em alguns destinos não dá pra fazer isso, viu? Não dá pra fazer Exatamente. isso. Em todo lugar dá pra perder. Não precisa ser 100% pré-determinado, mas uma boa parte arrumadinha eu não acho mal, não. Uma coisa importante, tá, gente? As nossas viagens, elas não só contemplam essa questão de transformação, conhecimento, elas contemplam a parte de flanar também, tá? Que eu acredito que seja muito importante. Então, por exemplo, você tá Grécia. Grécia é um destino que a gente faz em roteiros super diferentes, mas aquele tempinho ali, sem fazer nada, sentar num bar, tomar um drink, ver o povo passar, sabe? É super importante. Então, vamos ter esses momentos, né? Então, quando a gente consegue colocar isso dentro dos nossos roteiros, os nossos viajantes amam. Porque não dá pra gente ficar ali toda hora só falando de conhecimento. Então, é uma mistura de tudo. É uma viagem que você volta transformado e, claro, com conhecimento amplo e de muitas experiências. É porque a hora do descanso é importante, a hora que você começa, as coisas começam a decantar. Né? E aqui, ó. Exatamente. A gente já está chegando no fim da nossa conversa, infelizmente, que eu adoro conversar com você e saber dessas suas histórias. Quero saber, eu e Lucas, dos novos projetos, né? O que você tem aí para 2025, 2026, que você um destino novo, né? Um destino novo aí no forno? Está estudando algum lugar novo? Sim, além de lugares novos, nós estamos estudando roteiros temáticos. Então, por exemplo, 2025, nós vamos ter um destino novo agora no segundo semestre, que a gente deve lançar em breve, que é a Tunísia. A Tunísia é um destino super estimado, que eu me apaixonei. Imagina, gente, que a culinária lá é mediterrânea com árabe. Nossa. Olha, vou falar uma coisa. E Voltei maravilhada. Gastronomia é cultura, né?
Ai, nem me fala. Essa é uma das melhores partes da viagem. E fiz um tour gastronômico em restaurantes, em comidas de rua pela Tunísia, maravilhoso. Então teremos Tunísia, teremos Marrocos também em 2026, em um roteiro totalmente exclusivo. E teremos algumas viagens temáticas para a Itália. Então nós teremos em outubro uma viagem pelos caminhos de Caravaggio. Nossa! Vamos começar Uau. lá em Milão e terminar lá na Sicília. Ai, tá imperdível esse roteiro. Quando que é? Vai ser em Já outubro. quer se inscrever, Lucas? Eu ia anotar. E o legal é que a gente agrega especialistas para várias viagens que a gente faz, né? Então, para essa do Caravaggio, eu vou ter o super prazer de ter o Douglas Quintali com a gente, que é um especialista e perito de obras de arte, né? Ele é responsável pela análise das obras, principalmente da Tarsila do Amaral no Brasil. Ele é maravilhoso. Nós temos também uma viagem para o Egito agora com a Alessandra Inviti, que é uma historiadora maravilhosa. Ela que é mora em maravilhosa Roma. mesmo, ela é muito boa. Ela é. Então, a gente sempre leva essas pessoas, né, esses especialistas que agregam o roteiro, o conhecimento e a viagem, né? É maravilhoso. A gente tem, assim, investido muito nisso. Bom, você quer perguntar mais alguma coisa, meu bem? Não, tá tudo bem. Olha, infelizmente, eu tenho muita coisa, mas eu vou ter que parar por aqui. Infelizmente, eu queria muito agradecer você. Você contar essa sua experiência para nós é muito rico, porque a gente fala de arte, mas a gente gosta de falar de arte, de cultura. Viagem é cultura, gastronomia é cultura. Então, você, de uma certa forma, abre o nosso olhar e o nosso universo em relação a esse mundo que a gente vive, né? De uma forma muito, muito prazerosa. Queria muito, muito agradecer a sua participação. Ai, gente, eu amei estar aqui com vocês. Pode me chamar de novo, tá? Que eu venho, vai ser um prazer. Falar de viagens, né? Falar de pessoas, falar de culturas, arte, é sempre um prazer. Eu acredito piamente que o turismo e a arte têm o poder de transformar o mundo. E acho que a gente está no caminho certo, né? Concordo totalmente. Eu amei também, Camila, te conhecer. Eu já anotei aqui que parece que é outubro, né? A gente vai dar um pulinho na Itália. Enfim, muito obrigado. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Obrigada. Queremos lembrar que estamos no Instagram arte.in.forma e Legado Rio. Em breve teremos mais arte que informa.